A minha tarefa aqui é com vocês, né? É cobrar, ir para cima desse tipo de coisa que está acontecendo e que está nos prejudicando como cidadãos. Exato. Paulo Enéas. Exato. Opa. Um pouco que você falou aqui, atender uma pergunta de uma pessoa do chat, que é o Alexandre, para pedir para discorrer, para destrinchar o artigo 84, que é justamente o artigo que trata das prerrogativas, né, das funções do presidente da República. E pelo que você falou, o presidente não está se dando conta, segundo posso entender, da inteireza, da integralidade das suas atribuições para exercê-las plenamente, em particular as atribuições de chefe de Estado. Uma pergunta também do público aqui, vou dar atenção ao público que está falando, sobre os parlamentares que foram alvo foram alvo agora de uma decisão de quebra de sigilo. A pergunta é a quem eles podem recorrer? Uma pergunta que, obviamente, os parlamentares eles devem fazer aos seus advogados, né? Mas para a nossa discussão pública aqui, no caso, essa decisão do ministro, no caso, de mandar fazer quebra de sigilo bancário dos parlamentares, e com alvo bem definido, de novo, repare que são 10 parlamentares, aliás, 11, né? 10 deputados e um senador, todos da base, pelo menos até onde eu pude verificar aqui, todos da base bolsonarista, de novo, sob o argumento agora de saber a respeito de chamada de apoio ou de financiamento, ou algo do gênero, dos chamados atos antidemocráticos, ou seja, está se saindo da narrativa de fake news, ou pelo menos está paralelamente a essa narrativa de fake news, está-se agora entrando na seara de atos antidemocráticos. Eu desconheço, o Evandro pode me corrigir aqui, eu desconheço alguma tipificação, né, penal para que você possa chamar de atos antidemocráticos. Você tem na Lei de Segurança Nacional, você tem ali alguns itens ali, que é chamada, que é uma lei penal excepcional ou de emergência, como se diz, né? Código Penal de Emergência. Mas no Código Penal regular, eu desconheço a presença ali de um tipo penal que vai tipificar um crime ou uma pena, ou descrever uma pena para quem pratica ato antidemocrático. Eu desconheço. Se tiver, o Evandro vai me corrigir aqui. Então, a pergunta da pessoa é essa. O que os parlamentares podem fazer no que diz respeito à discussão pública, né? Claro, cada um vai se ver com o seu advogado ali, ver os meios, né, para isso, né? Mas, como isso tem uma dimensão política, obviamente, então interessa a discussão pública a respeito, né? Em primeiro lugar, para a gente saber o que é um ato antidemocrático, óbvio que não existe a tipificação de ato antidemocrático, não existe em nenhum lugar do mundo. Para que você saiba o que é um ato antidemocrático, você tem que saber o que é democracia. Só que para você saber democracia, você tem que ler isso aqui, ó. Nenhum desses imbecis, desses paspalhos, desses energúmenos, nenhum desses 11 que estão no Supremo Tribunal Federal tem a menor noção do que é o conceito de democracia segundo Platão. Vamos falar o que é democracia segundo Platão? Bem rapidamente, você tem regimes de governo previstos por Platão e suas respectivas distorções. Então, você pode ter o governo, por exemplo, de um homem só, que é a chamada autocracia, né? E a distorção da autocracia chamada tirania. Você tem um tipo de governo em que poucos governam. Esse governo de poucos é chamado oligarquia. A distorção da oligarquia, eu esqueci o nome técnico da distorção de oligarquia. E quando você tem um governo de maioria ou governo de todos, isso é dado o nome de república. A distorção da república é chamada democracia. A democracia é uma distorção da república. Portanto, a democracia, até a Revolução Francesa, tinha um sentido negativo. A Revolução Francesa, o Lucas Monteiro me chamou a atenção, aristocracia. Obrigado, Lucas, é isso mesmo. A distorção da oligarquia é a aristocracia, é isso mesmo. Então, o que acontece? Até a Revolução Francesa, o sentido de democracia ele tinha um sentido negativo. E ele foi ressemantizado para poder incluir um conceito de governo de uma determinada maioria contra uma certa minoria, a fim de, digamos assim,
viabilizar ou legitimar as medidas, as medidas autoritárias de uma maioria contra uma minoria. Exemplo disso, se você for ver como foi a Alemanha nazista de Hitler, eles se consideravam uma democracia. E, de fato, Hitler tinha a maioria dos votos. De fato, Hitler tinha uma alta popularidade, tinha a maioria das pessoas apoiando as suas medidas. Ele usou essa maioria para exterminar uma minoria. Isso, no conceito clássico platônico, é chamado de democracia. Essa é a razão pela qual Hitler nunca se chamou de república. Ele se chamava de Reich. Reich, em alemão, quer dizer império. Ele falava, eu sou o terceiro Reich. Ele se colocava na posição de imperador. Ele nunca se assumiu como republicano e nunca disse que aquilo era uma república. Então, o que é um ato antidemocrático? Eu estou falando isso aqui em questões teóricas só para provocar, para que vocês tenham coceira para ir lá e ler Platão e conferir o que eu estou falando. E a partir disso, vocês comecem a pensar a respeito do que pode significar esse conceito de ato antidemocrático que está sendo utilizado para perseguir uma minoria. Então, sob o prisma histórico, sob o prisma de ciência política, sob o prisma sociológico e filosófico, essa invencionice, essa pataquada chamada busca de atos ou de pessoas que praticaram atos antidemocráticos, nada mais é do que medidas que foram usadas exatamente por polícias de perseguição, como a SS, como a Stasi. É disso que a gente está falando, Paulo Enéas. É isso. E, além do que, fica evidente nessas iniciativas o seu viés político. Ele não consegue nem ser escondido, né? Porque vamos admitir, apenas para fim de raciocínio, que fosse possível você identificar atos, usar esse termo, que eu acho que não serve, obviamente, porque ele é indefinido, né? O que é um ato antidemocrático, mas digamos que ele fosse possível utilizá-lo para descrever alguma coisa que fosse atentatória à ordem pública. Vamos usar um termo muito genérico aqui. Ora, nós estamos há anos assistindo atos que são flagrantemente criminosos praticados por organizações de esquerda, né, como MST, MTST e outros, que agridem direitos, agridem propriedades, etc. Eles jamais foram rotulados, né, como atos que pudessem ser, se fosse definido o termo, né, atentatórios ou atos antidemocráticos. O que estamos vendo aqui, na verdade, é o uso de uma palavra gatilho, né, que tem um apelo inegável, né, para o senso comum, ela tem um apelo inegável para o senso comum, para basicamente rotular o que eu acho que é mais grave, está caminhando nessa direção, para, de alguma maneira, procurar criminalizar toda e qualquer atividade da direita conservadora. Sim, senhor, é isso. O mapa do caminho, eu não tenho dúvida que ele é esse, né? E vai usando de volta para pegarem. Vamos usar fake news? Talvez cansou um pouco, né? Está ficando desgastado. Então passa para o próximo. Atos antidemocráticos. Pronto. Rotulou e está todo dia aparecendo na legenda da CNN manifestações antidemocráticas, né? Ou seja, no fundo a construção da narrativa, de uma semântica artificial, digamos assim, por simples. Exato. E nos casos parlamentares, voltando aqui a uma pergunta, tem algumas perguntas, vou te passar também agora, do público aqui, em relação aos parlamentares. Só um detalhe, deixa eu só abrir uma notinha dentro do que você falou. Vocês entrevistaram esses dias o professor Renato Gomes, né? Isso, exato. Ele soltou uma thread hoje no Twitter muito boa. Recomendo que vocês entrem na conta do professor Renato Gomes e deem uma olhada na thread dele, e na qual eu concordo. Há muito tempo atrás a gente tinha alguns problemas jurídicos. Os problemas jurídicos se tornaram problemas políticos. Hoje em dia o problema sequer é político. Ele é um problema institucional de ordem moral, sociológica e ética. A gente já escalou, a gente já está acima do problema político. Então eu saio da ciência política e eu tenho que escalar para a ética nicômaco de Aristóteles. Eu tenho que sair do livro da República de Platão e olhar um outro universo discursivo,
O universo discursivo que a gente vive hoje é um problema gravíssimo de ética e moral. Então, como é que a gente faz para equacionar isso? Você não resolve mais por intermédio da Constituição. A Constituição não resolve mais. Então as pessoas ficam, não, peraí, aí o artigo 142, o 84, o artigo pirlim-pim-pim, a medida provisória, isso aí não vai resolver mais. Nós já estamos acima disso. A Constituição hoje ela não existe mais. Tá? Nem tecnicamente, nem de fato, nem de direito. Porque toda a prática que vem sendo feita, a prática tanto de atos jurídicos que vêm sendo praticados, quanto de atos de natureza política e de governo, eles são completamente contrários ao previsto na Constituição. Completamente contrários. Então, isso não é mais um terceiro turno. Eles já ganharam o terceiro turno. Eles estão, aos poucos, tirando o presidente Jair Bolsonaro da presidência da República. E isso sob supervisão e aceitação do ministro Jorge Oliveira, do ministro André Mendonça, do ministro Levi, que são os assessores jurídicos diretos da presidência, que vêm dando assessoria jurídica equivocada para o presidente da República. Acredito que essas iniciativas bem legais, né? Isso que é mais grave, né? Dão respaldo, né? Exato, exatamente. Exato. E eu acredito piamente que não seja de má fé, porque são homens bons, são homens que estão com o presidente Jair Bolsonaro há muito tempo. Né? São pessoas de bom coração, de boa intenção, mas, sob o ponto de vista técnico, são pessoas incapazes de exercer a função que vem exercendo. Né? Não são pessoas adequadas para isso. Eu lembro do filme Poderoso Chefão, que eu adoro citar, em que, num determinado momento em que o pau come, no Poderoso Chefão 1, o Mike Corleone chama de lado o Tom Hagen, e ele fala, estou demitindo o senhor na posição de conselheiro. O senhor não é mais o meu conselheiro jurídico. Eu vou colocar o meu pai, Dom Vito, como conselheiro. E aí ele fala, pô, mas ele nem advogado que história é essa? Mas por que você está me colocando de lado? Eu sempre fui fiel, eu sempre fiz, eu sempre trabalhei por vocês e etc. Então, assim, eu compreendo a sua lealdade. E aí vem a frase de Mike Corleone. You are not a wartime conselheiro. Você não é um advogado para tempos de guerra. Você é muito mais conciliador, você tem um outro estilo e você pode simplesmente gerar dentro da família ali mecanismos de captura. Nós podemos ser capturados. E não é que eu não confio em você, é que você não é a pessoa adequada para este momento. Então, os assessores jurídicos do presidente da República que hoje estão em Brasília são pessoas inadequadas para orientar o presidente da República em questões de Estado, onde ele precisa não dialogar, mas ele precisa responder a atos de usurpação praticados por Davi Alcolumbre, por Rodrigo Maia, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. Ele precisa de um outro tipo de orientação. E ele precisa de um realinhamento das suas tropas. E aqui eu falo literalmente realinhamento de tropas. Ele precisa realinhar suas tropas sob o ponto de vista literal. Ele tem o povo ao lado dele. Ele tem 57 milhões de eleitores. Só que esses 57 milhões de eleitores já estão com a paciência muito esgotada. Ele precisa agir rapidamente. Isso eu sempre critiquei. Eu falei, o nosso querido presidente, Jair Bolsonaro, é um homem lento nas suas tomadas de decisão, porque ele se preocupa em ouvir muitas pessoas, ouvir vários lados, ele perde o timing de tomar determinadas decisões, ele demora 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, 2 semanas, e isso está, de certa forma, prejudicando o andamento de um projeto de recuperação da imagem do Poder Executivo. O Poder Executivo está sendo humilhado, destroçado